No mundo em que vivemos, cada um tem os seus sonhos, objetivos, visão, pensamentos, ideais, foco e por aí vai. Tudo isso leva as pessoas a dividirem opiniões. A prova disso é que se nós perguntarmos entre a banana e a manga, entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, qual dos dois você prefere? Temos a certeza que uns dirão manga, outros banana, e quanto ao Messi e Ronaldo, é óbvio que as opiniões serão diferentes. Assim também acontece nas premiações individuais, em particular a Bola de Ouro. Nem sempre eles acertarão na mosca, em algumas edições tivemos falhas que passaram despercebidos, mas em outras, até o cego viu que alguma coisa estava errada. Por isso nós hoje trazemos para ti as 6 bolas de ouro mais injustas da história do futebol mundial. Na 6ª posição, temos o Cristiano Ronaldo. O português foi o grande vencedor da bola de ouro na edição de 2013. Os números individuais do português foram fantásticos, porque ele anotou 69 golos naquela temporada e foi decisivo ao marcar 3 golos na vitória sobre a Suécia, que garantiu a presença de Portugal na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Apesar do jogador ter brilhado tanto, não podemos nos esquecer dos outros 2 finalistas, no caso Lionel Messi e o Franck Ribéry. Há quem acredita que o Franck Ribéry seria o justo vencedor, até mesmo o próprio francês acredita que foi injustiçado, e a prova disso foram as suas declarações numa das suas entrevistas, quando ele disse o seguinte: "Foi mais do que uma decepção. Foi a maior injustiça da minha carreira, e não apenas para mim, mas para muita gente. Fui o melhor nesse ano e acabei em terceiro." O francês foi o terceiro colocado da noite, com 23,36% de votos, atrás do argentino Lionel Messi. Muitos defendem que o prêmio foi roubado do francês, porque apesar do Cristiano Ronaldo ter sido superior no que toca aos números individuais, ele não conquistou um título sequer. Já o Franck Ribéry foi o único candidato que conquistou todos os troféus daquela campanha com a camisola do Bayern de Munique. Na 5ª posição temos o Luka Modric. O croata foi o grande vencedor da edição de 2018 e, para o seu azar, ele pegou a era das redes sociais porque os fãs do futebol continuam discordando da decisão até os dias de hoje por intermédio das redes sociais. Porque para muitos foi injustiça a vitória do croata e parecia ser um modo de interromper a era do domínio total dividido entre Messi e Ronaldo. Modric venceu a Champions League com o Real Madrid e chegou também na final da Copa do Mundo do ano de 2018. O croata não se destacou muito individualmente, porque para muitos, Rafael Varane e Antoine Griezmann mereciam estar entre os 3 finalistas, porque o Rafael Varane conquistou a Champions League ao lado do Cristiano e o próprio Luka Modric, e sem constar que também conquistou a Copa do Mundo ao lado de Griezmann e Kylian Mbappé. Portanto, Rafael Varane tinha que estar entre os 3, e talvez se a votação fosse feita ao nível individual, não seria eleito o melhor jogador, mas caso fosse ao nível de títulos, seria o justo vencedor e não o Luka Modric. Na 4ª posição nós temos o Michael Owen. Inegavelmente, Owen era um atacante sensacional, com muito talento e potencial. O inglês fez uma grande temporada com o Liverpool, sendo essencial para a conquista da Europa League, da Copa da Inglaterra, da FA Cup e também da Supercopa da UEFA. Apesar de tudo isso, o jogador não era tido como um candidato digno à bola de ouro, porque o Raul Gonçalves aparecia como favorito para suceder Luís Figo. O jogador do Real Madrid vivia um grande momento
e era apontado como elemento a ficar com o prêmio. Só que tudo mudou em apenas uma noite. Isto foi em setembro de 2001, numa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Quando a Alemanha e a Inglaterra se enfrentavam, o camisa 10 da seleção inglesa ficou em evidência após anotar um hat-trick. Afinal, poucos atletas são capazes de fazer 3 golos numa partida daquele nível. Na terceira posição temos o Pavel Nedved. Em 2003, Pavel Nedved se tornou no primeiro tcheco a ser coroado com a bola de ouro. Nedved fez uma boa temporada levando a Juventus à final da Champions League, na qual seu clube acabou caindo diante do poderoso Milan, e foi um dos principais responsáveis pelo título italiano que o seu time levou. Apesar de tudo isso, o jogador não esteve perto de atingir o que Thierry Henry fez naquela mesma temporada. O francês anotou 42 golos e fez 26 assistências ao serviço do Arsenal em 68 jogos. Ou seja, o jogador foi o responsável em cada partida por um golo do seu clube, porque se somarmos 42 golos mais 26 assistências, teremos justamente 68 participações em golos e 68 jogos que ele esteve em campo. Para todo mundo, estava claro que o francês venceria o prêmio, até mesmo para o próprio Nedved, que disse o seguinte após ser surpreendido com o prêmio da Bola de Ouro: "Eu nem sonhava com isso. Estou muito feliz por ganhar um prêmio tão extraordinário como este. Eu sabia que estava entre os indicados, mas não esperava ganhar. Há tantos jogadores que tiveram temporadas excelentes, como Zinedine Zidane, Paulo Maldini e Raul. Para mim, Thierry Henry deveria ter ficado com o prêmio. Ele é o melhor atacante do mundo hoje", disse o próprio Nedved. Na segunda posição temos o Lionel Messi. O argentino é provavelmente o melhor jogador da história do futebol, apesar de dividir opiniões entre Pelé e Cristiano Ronaldo. Mas o tema de hoje não é esse, por isso não vamos perder o foco do vídeo e vamos voltar ao tema. Em 2010, Messi estava concorrendo para a sua segunda bola de ouro, ao lado dos seus companheiros de equipe Andrés Iniesta e Xavi. O argentino Lionel Messi teve sem dúvidas um ano absurdo, anotando 48 golos e 12 assistências em 64 partidas. Mas em contrapartida, fez uma Copa do Mundo para esquecer e a sua seleção foi eliminada por 4-0 diante da poderosa Alemanha nas quartas de final. Enquanto isso, Andrés Iniesta não apenas venceu o Mundial com a Espanha, como também foi um dos grandes destaques da sua equipa. Apesar de tudo isso, o prêmio foi para o argentino. Mas há quem diga que nem era o Iniesta o grande merecedor ao prêmio. Muitos apontam o holandês Wesley Sneijder. A Copa do Mundo realizada na África do Sul trouxe consigo boas memórias para os fãs do futebol. E acreditava-se que a atuação memorável do holandês na Copa do Mundo faria com que fosse premiado com a bola de ouro. Uma vez somado a ida da Holanda para a final da Copa, Sneijder acabou sendo artilheiro da competição ao lado de Thomas Müller, Diego Forlán e David Villa, todos com 5 golos, e foi o melhor jogador da sua seleção. Na primeira posição temos o Luís Figo. No ano 2000, o grande vencedor foi um português. Apesar do jogador ser majestoso e responsável por infernizar os seus adversários, Luís Figo só foi coroado com a bola de ouro em 2000, graças aos contratempos envolvendo Zinedine Zidane, porque na época o francês era disparadamente o favorito, porém acabou ficando marcado pelos problemas disciplinares. O próprio Luís Figo reconheceu que o prêmio não era para ser dele. Como prova disso foi o que ele disse: "Eu achava que não era a melhor escolha. Desculpa por ter roubado a bola de ouro em 2000.
Apesar dos apesares, o mundo só se vive uma vez e quem vive do passado é museu. Porque no presente, nós temos Messi com 6 bolas de ouro e Cristiano Ronaldo com 5 bolas. O que achaste do nosso top 6? Qual dos 6 achas que foi mais injusto? Bem, se gostaste do vídeo e desejares uma parte 2, diga nos comentários que eu vou ficando por aqui. Se gostaste do vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like e ative as notificações para não perderes as próximas novidades. Muito obrigado por teres assistido o vídeo e vemo-nos numa próxima.